tá? Eu trouxe também uma outra ideia aqui, que é um barco desenhado pela CLC. Eu acho que muitos de vocês já devem estar familiarizados com esse desenho. Chama-se Pocket Ship. E é um barco que eles chamam de Camp Cruiser também, ou Micro Cruiser, né? Micro cruzeiro, né? Quer dizer, é um barco que tem uma característica até um pouco clássica, olha só. Então, se você é do tipo que gosta de desenhos clássicos, né? Aquela coisa, parece um barco, um lobster boat, um picnic boat, sei lá, né? Um barco assim, diferenciado, mais clássico, uma pegada dos anos 30, 40. Esse é um barco mais nessa linha, né? Então ele é um barco, tem um volume interno muito grande, ele tem um conforto danado para 2 pessoas, né? Então, olha só, a gente está falando só de barcos bem pequenos, bem miúdos aqui, né? Vocês devem ter notado, porque a gente fez essa opção, porque senão a gente não conseguiria abraçar todo o número de barcos que a gente poderia falar, que não teria tempo para a gente fazer isso. Talvez a gente possa fazer uma outra edição desse papo aqui com outros barcos, né? Mas barcos maiores, cruzeiros, oceânicos, regatas de oceano, enfim. Mas é legal a gente apontar essas características, porque eu acho que tem muita gente que gosta de barcos pequenos e às vezes não vê muitas alternativas. Então, esse caso aqui é para você, cruzeirista, que quer velejar, você, a esposa, você e o amigo, fazer uma pequena viagem costeira dentro de alguma área brigada, uma baía, né? É esse o barco, né? Também um barco de quase fundo chato. Ele não tem um fundo chato, ele tem um fundo em V, né? E tem algumas quinas, é um barco com casco quinado, mas ele tem um volume interno muito avantajado, mesmo com um cockpit muito grande, né? E um volume aqui interno também bastante né, generoso. Olha aí, dormem 2 pessoas aqui, né, deitadas aí no fundo desse piso, né, interno. E é um barco com uma armação belíssima, né, o que a gente chama de gaff sail. Então aqui eu resolvi botar esse barco aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre, atender a demanda de quem gosta de barcos clássicos, né? Falar assim, pô, eu só falou de barcos modernos, barcos aí que estão, né, apesar de que o Eco Bay, né, é tão clássico quanto isso aqui, só que em outra escala, né? Então é um barco uma linha muito clássica, apesar de ter uma construção moderna. E é um barco construído com epóxi, né? Epóxi e plywood, ou seja, compensado naval. E um barco que até é um pouco complicado. Então a gente já está acrescentando uma camada de complicação aí na construção desse barco. É um barco que leva aí para um iniciante, talvez. O projetista diz 400 horas, mas eu diria que esse barco levaria umas 1.000 horas para ser feitas, 1.000 horas para ser feita, 1.200 horas para ser feito. Talvez seja isso, né, a média correta para você fazer um barco desse porte aqui. Ele tem 16 pés, um pouquinho mais, talvez. Pocket Ship, acho que ele tem os 16 pés. Né? E o Dora também, né? Ele tem aqui, como eu mostrei, o Dora tem 16,4 pés, 5 metros, tá? E esse barco que é bem maior, ele tem 24 pés, 7,5 metros, tá? Só para a gente esclarecer. Então são barcos que fazem parte de uma mesma família, digamos assim, um barco para você acampar a bordo, né? Um barco que tem um ultra conforto, não é nada disso, mas é um barco que permite que você tenha uma versatilidade, quer dizer, você bota o barco na água num dia, leva no trailer, né? Saiu, acabou de brincar, leva para a garagem, se você tiver um espaço a mais aí na garagem, ou deixa no seco, não precisa deixar na água. São barcos que têm essa característica, né? Eles chegam em águas rasas, porque olha só, eles têm uma bolina, né? Esse apêndice aqui, então ele chega em águas mais rasas. Então, e permite você ter uma versatilidade para fazer umas aventuras, pequenas aventuras aí maior, seja sozinho, seja com algum acompanhante, né? Então é bastante bacana por esse lado, esses barcos, né? Que a gente chama aí de Camp Cruiser ou Micro Cruiser, né? Assim, Micro Cruiser, tá? Outro exemplo desse tipo de barco é o Ply 22, que também é um desenho nosso aqui do Cássio. E é um barco também, 22 pés, é um pouquinho maior, já vai complicando um pouquinho mais a vida, mas ele tem um conforto relativo maior. Então, conforme você, né, deseje um conforto cada vez maior, você vai tendo que fazer um upgrade, né, de barco, né? Naturalmente, eu vou fazer um Sharp porque eu tenho isso, mas
Pô, eu gostaria de ter um beliche, uma galezinha, né? Quer dizer, uma cozinhazinha aqui a bordo, né? Um banheirinho, um paiol para guardar mais tralhas, uma mesinha para poder fazer uma refeição a bordo sem estar muito molhado. Enfim, são coisas que as coisas começam a complexificar o seu barco. Então a gente tem que entender que é um trade-off, não tem jeito, não tem como você abrir mão. Esse barco inicialmente, inclusive, ele era desenhado com mastro de carbono. Por quê? O desenho original, ele queria atender uma demanda de um cara que tinha um pouquinho mais de grana para gastar, mas tinha pouco espaço para guardar o barco, né? Ele queria ter leveza, queria ter praticidade de botar o barco na água, tirar, queria poder fazer isso de forma fácil, sozinho, né? Então, tudo mais leve, apesar de ser também um barco mais simples, né? Ele é um barco também com fundo, não é fundo chato, é um fundo em V, né? O simples fato dele ter um fundo em V permite que ele tenha um pouquinho mais de negociação com o mar, aquele seaworthiness, né? Que a gente chama de ser um pouco mais marinheiro nesse aspecto, né? Mas um pouquinho mais também. Então é um barco também é um barco de águas, digamos assim, não muito revoltas, né? Não é para você atravessar nenhum oceano com ele, tá certo? Então a gente falou aí de Camp Cruisers, beleza? E os Micro Cruisers. Beleza, Luiz, qual que é a diferença final? Você falou os dois. Bom, esse aqui é um barco, em geral, aberto, tá? Não tem cockpit, sem cockpit. Não, desculpa, sem cabine. Sem cabine, tá? Com muito cockpit, com certeza. Cockpit, né? Em geral, eles são day sailors. O que significa isso? Significa que são barcos mais apropriados para você velejar de dia. E aí você fala que é camp justamente para você acampar, né? Então, se você quiser pernoitar, acampar, né? Se você quiser pernoitar a bordo, você tem que, de fato, acampar. É o seu jogo acampar? Não sei. Eu venho da época dos trailers, do motorhome, né? Eu gostava de acampar no Clube dos 500. Beleza, então esse é o barco para você. Você vai continuar acampando. O microcruiser é o quê? É um barco de cruzeiro costeiro, né? Costeiro ou que a gente chama de abrigado, né? Abrigado porque às vezes você tem um barco Sharp, cabinado, conforto relativo, mas ele é um barco feito para ficar dentro de uma área abrigada, tipo uma Baía de Guanabara, né, a Baía de Todos os Santos, dentro de uma área ali, tipo os rios, né, ali na área interior do Brasil, Mato Grosso, né, seja, vamos supor aqui perto de Jaú, ali, né, a área do Rio Tietê, onde fica mais bonito o rio. Então, isso são microcruzeiros, né? Você vai fazer um cruzeiro ali costeiro, próximo, abrigado, com um conforto relativo. Você vai ter um lugarzinho ali para você pernoitar, né? Vai ter um certo tanque de água ali para você consumir. Isso é importante, né? Você tem mais autonomia, né? Autonomia, claro, relativa. Você não vai cruzar o oceano com isso, né? Autonomia. A gente vai falando, vai esquecendo o que escreveu. Então, um pouquinho mais de autonomia de água, né? E combustível, né? Então, quer dizer, pode ser que você tenha passado aí 3 dias, 4 dias a bordo com um barco como esse aqui, né? De fato, tem gente, olha só, eu não tô querendo fechar nada, tá? Tem gente que acampa, né? Pega um Camp Cruiser desse e faz uma regata que chama Race to Alaska, né? R2A, né? Race to, de 2, Alaska. Então, imagina, é uma regata em mar revolto, vai quebrar tudo que eu falei, né? Mar revolto, não abrigado, mas com bastante assistência, claro, com um barco aberto, né? Bastante molhado, bem frio, bem difícil mesmo, mas tem uma galera que curte, entendeu? Então, claro, tudo que eu tô falando é uma questão assim de senso geral, né? Senso comum. Para você, como mero mortal, assim como eu, né? Não se frustrar ao fazer o seu barco, ao projetar o seu barco, ao construir o seu barco, velejar o seu barco, né? Então, para a gente ter uma ideia mais clara aí sobre o que é isso.